Gostaria de enviar um abraço a todos os irmãos, irmãs e a todas as famílias que estão nos ouvindo. E eu gostaria hoje de continuar um pouquinho o nosso pensamento em João 5 e 24. Né? Os irmãos estão lembrados que nós iniciamos ele na quinta-feira passada e eu gostaria de continuar mais uns pensamentos aqui e eu espero que Deus nos abençoe através da palavra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Nós temos usado esse texto como base para os nossos pensamentos na palavra do Senhor. Nós já consideramos as duas frases usadas pelo Senhor, em verdade, em verdade. Era um método que o Senhor usava para chamar a atenção para o assunto que vinha a seguir, que de fato era muito importante. E nós observamos isso no capítulo 3, verso 3, verso 5, e também se você percorrer o Evangelho de João, você vai descobrir que em várias ocasiões o Senhor agiu assim, repetir esta palavra com a intenção de chamar a atenção das pessoas para a palavra que vem a seguir. Nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que nós devemos nos preocupar com a forma como nós apresentamos a palavra do Senhor. Nós temos pensado também um pouquinho, não é? No fato que, na parábola de Mateus 13, o Senhor mencionou o fato que se uma pessoa ouvir e não entender, Satanás vem e tira a semente que foi jogada naquele coração. Nós precisamos, então, compreender que quando nós falarmos da palavra de Deus, seja para um descrente ou para os crentes, nós temos que tornar isso de uma forma muito clara para que a pessoa entenda. Porque se ele não entender, Satanás vai tirar a palavra do coração dessa pessoa. Então é muito importante que o Senhor nos faça aqui, não é? E nós temos, então, olhado para esse primeiro ponto. E o segundo ponto que nós consideramos foi quem ouve a minha palavra. Nós estávamos comentando sobre isso. De fato, o Senhor Jesus Cristo estava mostrando a importância de ouvir a palavra. Muitas vezes os cristãos não se preocupam muito com isso, não estão interessados em ouvir a palavra. Quando nos reuníamos, muitos irmãos às vezes faltavam muito às reuniões, outros não mostravam assim um grande interesse na própria palavra, mas nós estamos observando que o Senhor destaca a importância de ouvir a palavra. E a pergunta que nós fizemos foi a seguinte, né? Por que temos que ouvir a palavra? E observamos, então, alguns textos, como Apocalipse 1 e 3, onde o Senhor prometeu abençoar aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam a palavra do Senhor. Observamos também em Provérbios 28 e 9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Esse texto é pesado, né? Mas fala muito ao nosso coração. Se uma pessoa se desvia de ouvir a palavra, se não dá atenção, não tem interesse na palavra do Senhor, até a sua oração é abominável aos ouvidos de Deus. Então nós precisamos ter um certo cuidado, né? Olhamos para Romanos 10 e 17 e nós vimos ali que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então aí está destacada a importância de ouvir a palavra, não é verdade? E nós temos então olhado para a 1 Coríntios 1 e 21 e ali nós vemos que foi da vontade de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então isso é importante também, não é? A vontade de Deus é a salvação
do pecador. E ele salva através da pregação da palavra. É interessante, não é? Essa expressão loucura da pregação. Que às vezes o pregador está pregando, se emociona e parece até um louco falando lá na frente, não é? Mas é o meio pelo qual Deus deseja alcançar o coração do pecador, levá-lo à posse da salvação. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Lemos isso em 2 Pedro 3, versículo 9. Agora, é importante, então, para nós entendermos que essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas. Às vezes nós perguntamos, e se é a vontade de Deus que todos sejam salvos, por que nem todos são salvos? Na verdade, o problema é com o ser humano, que não se interessa pela palavra, nem pela salvação de sua alma. E por isso ele não alcança a salvação. Mas a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, não é? Agora eu gostaria de continuar um pouquinho, não é? E nós vamos avançar um pouquinho no nosso texto, que de fato traz os ensinos tão preciosos da palavra do Senhor. Eu vou colocar meu relógio no jeito aqui para mim não passar muito do tempo, né? Hoje eu estou animado para falar até meia-noite aqui, tá? É verdade. Muito bem. A próxima palavra que nós temos no texto, que nos chama a atenção, é e crer naquele que me enviou. Né? A próxima palavra é crer, não é verdade? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. É interessante a gente pensar um pouquinho nisso, né? Porque se nós não estamos dispostos a crer no Senhor, crer na sua palavra, dificilmente nós vamos alcançar a vida eterna, vamos alcançar a salvação. E eu queria apenas desenvolver um pouquinho essa palavra, crer, não é? Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, o capítulo 16, nós lemos ali, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, na verdade, ali o Senhor está destacando o crer, não é? E é preciso que a pessoa entenda que se ele não exercer a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele não vai alcançar a salvação. É preciso crer. É interessante que na palavra de Deus, a palavra crer, ela significa confiar. Confiança plena no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Na nossa língua, a palavra crer tem dois sentidos. Ela tem o sentido de acreditar e ela tem o sentido de confiar, não é? Por exemplo, eu posso ter um problema no meu coração. Não sei se tem ou não, mas vamos dizer assim, não é? E eu vou procurar um cardiologista e eu creio que aquele cardiologista entende bem do assunto, que vai poder me dar um diagnóstico correto, não é? Mas quando eu vou nesse cardiologista, ele fala, olha, nós vamos precisar abrir, vamos precisar olhar seu coração por dentro, vamos precisar fazer uns procedimentos aí. E aí? E agora? Eu vou confiar, deixar ele abrir o meu peito aqui, tirar meu coração para fora? Eu vou dizer, senhor, vamos pensar um pouquinho nisso aí, depois a gente resolve, né? Eu posso acreditar que ele é capaz, mas eu só vou demonstrar que eu confio quando eu deixar ele fazer a cirurgia no meu coração. É interessante, irmãos, né? Porque a maioria das pessoas nesse mundo acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus e dizem, a Bíblia sim, ela é a palavra de Deus. Deus tem poder, Deus pode salvar sim, né? Mas eles não confiam, eles acreditam, não é? Acreditam. E quando nós olhamos então para a palavra, nós descobrimos que ninguém é salvo por acreditar. A pessoa é salva por confiar. E a palavra que nós temos aqui no nosso texto é confiar. E se você deseja a salvação de sua alma, então precisa lembrar disso.
Não adianta você acreditar que o Senhor Jesus deixou a glória, veio a esse mundo, morreu na cruz e foi sepultado, ressuscitou, não é? Ascendeu ao céu. Isso você sabe. Toda Semana Santa passam filmes mostrando a vida, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. E quase todas as pessoas sabem. E eles acreditam que isso é verdade. Mas por que não são salvos? Porque não confiam. Porque não confiam no Senhor. E se você é capaz de pegar a sua vida e colocar nas mãos do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, você vai alcançar a salvação e Ele vai levar você à glória eterna. Você vai ter, sem dúvida, a vida eterna. Mas lembra disso, crer no sentido de confiar. É isso que a Bíblia nos passa, é que a Bíblia nos mostra, o Senhor nos mostra aqui neste versículo. Não é? Eu sempre gosto de lembrar daquele grande equilibrista que deu um espetáculo nas cataratas do Niagara. E é interessante, porque ele amarrou um cabo de um lado ao outro, passando bem em frente à cachoeira. E ele atravessou, equilibrando ali, e o povo da cidade veio ali para ver, para assistir aquele espetáculo. Depois ele pega uma carriola, tira o pneu e põe no cabriaço e ele atravessa com a carriola. Vai para lá, volta para cá. E o pessoal que está ali assistindo, todo mundo viu ele fazer isso. E aí você chega lá e você fala assim: eu não acredito não que esse homem passa aí com essa carriola, né? A pessoa fala para você: eu vi com meus próprios olhos, eu vi, ele passou sim, ele passa sim e briga com você, né? Mas enquanto vocês estão discutindo, o equilibrista vira para o povo e fala assim: eu quero um voluntário para montar aqui na carriola e eu vou atravessar com ele. Aí aquele silêncio, né? Não apareceu ninguém para montar na carriola. Por quê, irmãos? Por que ninguém foi lá? Se eles estavam acreditando, tinham visto o homem atravessar, estavam brigando porque acreditavam no homem, mas por que ninguém montou na carriola? Porque não confiou, não é verdade? Não confiou. Então, há uma diferença muito fundamental entre você acreditar e você confiar. Então, nós precisamos lembrar o que o Senhor tem falado aqui para nós. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, é verdade? Ele está chamando a nossa atenção para confiarmos no nosso Deus, para confiarmos no Senhor Jesus, para confiarmos na obra que ele fez ali na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos lembrar essa verdade tão preciosa, né? É muito bom quando nós podemos entender isso. João, ele fala muito a respeito de nós crermos no Senhor Jesus Cristo, de nós confiarmos nele, não é? Para nossa salvação. Agora, outro ponto que nós temos aqui que chama a nossa atenção nesse verso é exatamente essa frase: tem a vida eterna. Como é precioso isso, não é? Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Há poucos dias nós falamos um pouquinho sobre a vida eterna, não é? E nós temos observado que esta palavra descreve uma vida com Deus na eternidade. Não é simplesmente que eu vou viver eternamente, porque todos vão viver eternamente. Tanto o descrente como o crente vai viver eternamente. Mas vida eterna é sinônimo de vida com Deus por toda a eternidade. Ou nós viveremos com Deus, ou nós viveremos sem Deus no inferno, no lago de fogo, na perdição eterna. Então nós precisamos sempre lembrar essa verdade. Tem a vida eterna. Então, a partir do momento que nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E isso é precioso demais, não é? É maravilhoso a gente pensar nessa verdade. O texto
ele está indicando uma possessão presente. Quer dizer, você crê, você tem. Né? Eu espero que um dia, né, eu vou ter. Não é assim, irmão. Às vezes a gente pergunta para pessoas que são crentes de muitas religiões, né? E eles dizem: Deus é que sabe o meu futuro. Deus sabe se ele vai me levar para o céu, se ele não vai me levar para o céu. Não é Deus que sabe, é você. Porque se você, na verdade, ouve a palavra e você confia no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da palavra, então você tem a vida eterna, não é verdade? Essa maravilha que Deus tem preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador. Né? Nós temos um texto que é muito conhecido de todos nós, né? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha como é maravilhoso, né? Nós podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a pessoa que quer ter a salvação, quer ter a vida eterna, ele precisa vir a Cristo. Ele precisa confiar no Salvador. Ele precisa realmente aceitar o Senhor Jesus Cristo no seu coração, como seu Salvador, como seu Senhor, e de fato ele tem a vida eterna. Não é uma questão que você vai ter, você já terá. Né? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E quando nós temos uma coisa, irmãos, nós sabemos que nós temos, não é verdade? Aí você pensa em você, né? Aí você tem uma casa. Tem muita gente que tem casa, né? Aí você chega para essa pessoa e você fala assim: de quem é essa casa? Ele fala: é minha. Ele fala com a boca cheia, não é? É minha. Por que que ele fala assim? Porque ele sabe que ele tem aquela casa, é dele, não é verdade? Nós sabemos aquilo que nós temos. E toda pessoa que é salva tem a vida eterna e sabe que tem, não é? E se a pessoa não sabe, está na hora dessa pessoa acordar. Está na hora dessa pessoa abrir os seus olhos, os seus ouvidos para a palavra e entender que nós podemos ter a vida eterna, essa vida com Deus na eternidade, não é? E é tão maravilhoso pensar nisso, não é verdade? É maravilhoso demais, irmãos, nós pensarmos nisso, né? Nessa vida com Deus. Não quer dizer que você vai viver eternamente, você vai, né? Mas precisa viver com Deus e só confiando no Senhor Jesus Cristo nós podemos ter a vida eterna, né? Eu gostaria até de desenvolver mais esses assuntos, mas hoje não será possível, né? Eu gostaria então que nós pensássemos um pouquinho nessa outra frase: não entra em juízo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Você já parou para pensar um pouquinho nessa colocação que o senhor faz aqui? Juízo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos, né, que há muitos juízos determinados na palavra que serão aplicados neste mundo. Mas quando ele fala aqui, ele está falando de um juízo eterno, de uma condenação eterna, não é verdade? Não entra em juízo. O cristão, a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela é salva. Ela é salva. É por isso que o texto fala: não entra em juízo. Você tem a vida eterna e você não será de forma alguma condenado. Aí você vai para Romanos 8:1, não é? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa preciosa. Não há condenação. Você não entra em juízo, não há condenação. Em outras palavras, nós estamos salvos e salvos por toda a eternidade. Né? Os juízos de Deus vão acontecer. Eles vão acontecer, como vem acontecendo desde a criação. Né? Deus sempre tem executado juízos sobre a humanidade, mas os juízos determinados para a eternidade não alcançarão aqueles que creem, que confiam no Senhor Jesus Cristo como único Salvador. É tão precioso, não é? Não entra em juízo, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, meu irmão, vamos pensar bem nessas coisas, não é? E se eu estou falando com pessoas que não têm certeza da salvação, então pensa nisso, não é? Porque é muito importante para nós sabermos que nós temos a vida eterna, sabermos que nós não entraremos em juízo, que não há mais condenação para nós, porque nós não estamos acreditando, nós estamos confiando no Salvador, confiando na obra do Calvário, e nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, não é verdade? Então, talvez você está me ouvindo e você não tem certeza nenhuma de sua salvação. Então, eu queria que você pensasse nisso, não é? Pensa nisso antes que seja tarde demais. Abra seu coração. Em Romanos 8, nós lemos que o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, dando-nos a certeza de que nós somos filhos de Deus. Ora, se o Espírito Santo faz essa comunicação com o nosso espírito, então é claro que o crente sabe que ele é salvo. Ele sabe que ele é filho de Deus. Ele sabe que ele pertence à família do Senhor. Ele tem certeza disso. Essa certeza vem pela comunicação que o Espírito Santo faz com o nosso espírito. Olha como é maravilhoso, não é? Como é precioso isso. Então, nós sabemos que é preciso que a pessoa seja salva, que a pessoa tenha certeza de que tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo, não haverá condenação para ele, ele vai viver com Deus. Vida eterna é vida com Deus por toda a eternidade. Isso é maravilhoso demais, não é verdade? Maravilhoso. Ele já, a última frase, passou da morte para a vida, mostra uma mudança, né? Uma mudança radical na vida da pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo. Esse estado de morte que você herdou do primeiro Adão, ele desaparece quando você confia no último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse estado de morte desaparece, você está agora num estado de vida. Vida eterna, vida com Deus, vida abençoada. Eu espero que você tenha compreendido, né? Tudo que lemos e o que meditamos aqui. E se houver alguma dúvida, se não deu para entender o que eu falei, por favor, entre em contato, né? Ou pelo Zap, ou pelo telefone, ou pelo e-mail, o jeito que você quiser. Mas nós estamos aqui à disposição para ajudar naquilo que é possível ajudar. Nós pedimos a Deus que a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade fica sobre cada um de nós que hoje estamos aqui nesta reunião. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.